meu nome é Arthur e faz alguns anos já que eu estudo desenvolvimento de jogos. E eu quero me botar à prova e ver o quanto eu sei sobre isso mesmo. Então hoje eu tive a ideia de fazer um desafio. Eu vou tentar fazer um jogo em 1 hora. Eu só posso usar o Godot e o Azeprite para fazer as imagens do jogo. Não posso usar nenhuma fonte de informação além disso, nem o Google. Então, vamos ver como isso foi. Iniciado o contador, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi o player. Então foi por isso mesmo que eu comecei. A primeira coisa, antes de criar a lógica do jogador, é criar o objeto dele. Então a gente cria o objeto do player e logo depois a gente bota um objeto de sprite e um de colisão, para a gente poder ver o player e checar colisões com outros objetos do jogo. Após terminar o player, eu fui atrás de fazer as paredes, para o player ter algo com o que colidir. Diferentemente do objeto do player, que ele pode se mover, o objeto das paredes é um objeto estático, ele não se move no jogo. Então eu criei um objeto estático, adicionei a sprite para a gente ver a sua imagem e adicionei uma colisão igual eu fiz com o player. Depois de ter terminado o objeto da parede, eu aumentei o tamanho dela para ficar realmente parecido com uma parede. O problema é que as sprites que eu estou usando é a padrão do ícone do Godot. Para economizar tempo, eu não vou sair fazendo direto as artes, eu vou fazer primeiro toda a lógica do jogo. Então eu uso essas imagens padrões mesmo que ficam estranhas, mas depois fica bonito. Depois de terminar as paredes, eu fui atrás de escrever a lógica do player. Então eu criei um script para ele e comecei a escrever o seu código. Terminado o código do player, ele já estava andando em linha reta para a direita e trocando de parede quando eu clicava espaço. E prevenindo de trocar de lado enquanto ele não estava colidindo com uma parede. Finalizado a lógica do player e a sua interação com as paredes, eu fui atrás de fazer um objeto de dano, algo que mate o player, para adicionar um desafio, porque se fosse só trocar de parede não teria nem por que fazer nada. Então eu fui atrás de começar a fazer um objeto de dano. Ele, igual o objeto da parede, é um objeto estático, ele não vai se mexer. Então eu criei o objeto estático, adicionei a sua sprite para ver a sua imagem e a sua colisão, igual feito com todos os outros objetos anteriores. Terminado o objeto de dano, eu fui atrás de fazer o código dele. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Diferentemente dos outros objetos do jogo, o objeto de dano eu queria que ele fosse escalável. O que isso significa? Significa que quanto maior o jogo ficar, não vai ficar mais complicado de eu gerenciar esse objeto. Como assim? Digamos que, por exemplo, eu quero fazer vários objetos de dano. Eu quero fazer um espinho e um inimigo. Se eu quisesse fazer isso, eu teria que criar 2 objetos de dano separados. E cada vez que eu quisesse adicionar um objeto de dano novo, eu teria que criar um objeto novo. Isso causa problemas, porque teria muitos objetos para o jogo lidar. Isso pode ficar difícil de manusear depois. Então, como eu preveni isso? Eu fiz um objeto de dano só e através de código eu consigo fazer um outro arquivo que guarda os status desse objeto, como por exemplo a sua imagem e tamanho. Desse jeito, eu posso usar um objeto só e criar arquivos dos status separadamente, sem precisar criar vários objetos separados, cada um com a sua lógica. Quando eu estava terminando o código, eu percebi que faltava só 36 minutos, então eu tinha que me apressar. Como eu estava cansado de programar um pouco, eu fui atrás de fazer as artes. A primeira que eu quis fazer foi a dos espinhos, justamente por ser objeto de dano e eu já consigo testar o código dele. Finalizada a arte do espinho, eu fui atrás de fazer o jogador. Eu queria que ele fosse um slime, porque é um objeto relativamente simples de se desenhar e eu não ia gastar muito tempo com isso. Finalizando a arte, eu precisava implementá-la no jogo e arrumar a colisão do player, porque ele ainda estava com a colisão da antiga sprite.
Depois de arrumar a arte do player e dos espinhos, a única coisa que faltava eram as paredes, e foi isso que eu fui atrás de fazer. Diferentemente do player e do objeto de dano, as paredes eu vou usar um tile map para fazer elas. O que é um tile map? Tile map é como se a gente dividisse a tela em vários quadradinhos. Por exemplo, no meu jogo, são quadradinhos de 32 por 32 pixels. E aí a gente pega esses quadradinhos e consegue pintar eles na tela sem precisar criar vários objetos separados para cada parede. Pode ser um objeto só de tile map e a gente pinta como se fosse um pincel. Agora com as paredes prontas, eu fui atrás de spawnar um objeto de dano por código. Por que disso? Digamos que esse jogo seja um render infinito, ou seja, o jogador andará infinitamente para a direita. Então não tem como eu criar infinitos objetos de dano à mão, isso é impossível. Então eu faço isso por código. Como esse código funciona? Resumindo bastante, eu pego a posição .x do player, que é a posição do player no vetor x, e eu adiciono um número aleatório de 200 a 500 e spawno o objeto lá. Então ele pega o vetor do player, que é onde o player está, adiciona uns pontos para a direita e spawna um objeto lá. E isso acontece a cada 2 a 3 segundos. Então ele fica repetindo isso infinitamente. Eu não preciso mais criar os objetos à mão. O código faz isso para mim. Agora eu fui testar o jogo. E como vocês podem ver, está funcionando certinho. O único problema é que quando o player muda de lado, a sprite dele não muda de lado junto, ele fica sempre virado na mesma direção. Então para arrumar isso, eu tive que mudar o código do player. Depois que eu consertei o código, o jogo já estava funcionando quase perfeitamente. O problema é que quando o jogador colidia com um objeto de dano, o jogo fechava. Isso era um bug que eu tinha que arrumar antes do tempo acabar. E para arrumar isso, eu criei uma tela de game over. Então, quando o jogador colidisse com o objeto de dano, ao invés dele ser destruído, o jogo ia mudar para a tela de game over. Depois que eu terminei isso, eu fui testar o jogo. E no meio do teste, o alarme tinha tocado, ou seja, o meu tempo acabou. O jogo acabou ficando assim no final. Eu achei que foi um desafio bem válido e eu faria novamente. Então, se vocês gostarem do vídeo, eu posso trazer uma parte 2, fazendo mais 1 hora trabalhando nesse jogo. Então, fica a cargo de vocês decidir isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui, por ter me dado esses minutinhos de atenção, e eu vejo vocês numa próxima. Beijão.